Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos chegando. Muito boa noite a todos que estão aqui, todos que estão chegando na nossa live da semana da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de comunicação, de aproximação, de troca de ideias, de muita informação, conteúdo, de responsabilidade também profissional, social, que a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática acaba trazendo aí para nós todas as quintas-feiras, às 20 horas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Então, como é de praxe, a gente inicia a live da semana da associação cumprimentando a todos, cumprimentando em especial também a diretoria e o conselho fiscal. A gente gosta muito de nominar e aproximar os colegas. Queria dar o meu boa noite para o nosso vice-presidente, Dr. Rogério Antunes. Dessa forma também cumprimentar o Dr. Wellington Oliveira, nosso diretor-secretário, a doutora Rita de Cássia, nossa diretora tesoureira. Cumprimentar também os colegas do Conselho Fiscal, doutora Flávia Martínez, doutor João Douglas Gil, a doutora Suraya Novaes, a doutora Giovana Linhares. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Cumprimentar também o nosso querido Arthur Magnavita, lá do litoral do Nordeste, da Bahia, Salvador. Cumprimentar também Fernando Calixto, nosso conselheiro também do Distrito Federal, representando o Centro-Oeste, também da mesma forma. E estender os nossos cumprimentos também aos profissionais que fazem parte também de um conselho administrador próximo de nós, a doutora Raíssa Trentino, aqui de Santa Catarina. Cumprimentar também o doutor Abdo Zeg, que participa também dessas atividades, e o doutor Maurício Garcia, o professor Maurício, querido professor Maurício também, que nos auxiliam aí diariamente, né, nos nossos trabalhos administrativos e técnicos da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. A Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, ela é uma associação representativa. Quem está chegando agora, que está nos acompanhando aqui no Instagram e também está nos acompanhando lá no YouTube, representa a especialidade de fisioterapia aquática no Brasil, e é através desse canal que a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com vocês, junto com aqueles que estão aí em todos os estados do Brasil, colegas que inclusive aproveitam essa oportunidade de outros países para nos aproximar, para que a gente possa também trocar informações. A Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática é reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conveniada. Ela tem convênio também com a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, a FB. Também tem uma parceria com a Sociedade Brasileira de Fisioterapia, a SBF, e é um membro da Organização Internacional de Fisioterapeutas Aquáticos, um subgrupo da WCPT, a Confederação Mundial de Fisioterapia. Então, a partir disso, né, feito esses cumprimentos iniciais, as apresentações que são importantes para todos que estão aqui, nós gostaríamos de convidar então, né, e trazer aqui para a nossa conversa os nossos convidados da noite, Dr. Douglas Braga e o Dr. José Luiz. Vamos começar chamando o Douglas Braga, que já se encontra aqui junto conosco. Mando. Acho que já está nos conectando aqui. Muito bem. Boa noite, Dr. Douglas, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo jóia? Obrigado. Seja bem-vindo à nossa casa, né? A casa é sua, a casa de todos nós, da nossa associação querida, e que tu participa também muito e representando ela muito bem lá na CD, junto com toda aquela equipe maravilhosa, né? Então, para quem está chegando e viu as informações, hoje a gente estende a nossa comunicação, aproxima da CD, né? A CD que tem um slogan muito bonito, né, Douglas? A vida é movimento, é um slogan que sempre nos chama atenção. Quando a gente visita, quando a gente vai para treinamentos, esse slogan sempre dá aquela motivada legal.
É uma associação sem fins lucrativos, né, Douglas? Acho que isso é importante a gente mostrar, exerce um trabalho social importantíssimo. E eu queria aproveitar, Douglas, para fazer também aqui cumprimentar o presidente voluntário da CD, o doutor, senhor Carlos Eduardo Moraes, confirma comigo, é isso, né? Presidente voluntário da CD. Então, estenda para ele também os nossos cumprimentos como presidente da associação, no nome da diretoria. É uma forma de, respeitosamente, agradecer também a presença de vocês aqui. Tudo bem, Douglas? Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado, Douglas, pelo convite. Viu, a associação muito importante, né, para a divulgação da fisioterapia aquática, embasar essa especialidade, né, cada vez mais. Eu agradeço bastante o convite do Rômulo, do Douglas, Gil, meu xará, para falar um pouquinho do que a gente mais gosta de fazer, né? Muito bem. Douglas, a gente sabe, né, tu coordena as atividades no setor de fisioterapia aquática, participa do comitê de ética lá na CD também, né, e acho que era bom, tu tem uma formação também acadêmica, mestrado em ciências da saúde, né, fala um pouquinho do Douglas, né, a formação, para que quem ainda não conhece muito bem o Douglas possa entender até o que o Douglas vai trazer para nós na sequência aí, né? Eu me formei, na verdade, em 2001, né, na faculdade, já no segundo ano de faculdade, acho que tem muito estudante vendo a gente, acho que é importante falar isso, né? Eu me apaixonei, assim, pela fisioterapia aquática. Na época, eu tenho que agradecer a professora Rita Labronice, que não sei se está assistindo a gente, mas eu tenho contato até hoje, que me incentivou a entrar nesse mundo da fisioterapia aquática. Aí eu comecei a fazer em paralelo ao curso universitário, a gente fazia um estágio voluntário no Clube dos Paraplégicos de São Paulo, e atendendo pacientes, fazendo práticas mesmo de adaptação ao meio líquido, né? Uma piscina, inclusive, não adaptada, ao ar livre, que o objetivo maior era a recreação com esses pacientes, né? E me apaixonei pela fisioterapia aquática desde então e defini que nesse momento eu ia fazer isso. Então, no meu segundo ano de faculdade, que eu tive matéria com a professora Rita, eu defini, vou fazer fisioterapia aquática, é isso que eu quero fazer. Na época era hidroterapia, né? A gente fala muito de hidroterapia. E a partir de então, eu achei que era isso que eu ia fazer, e depois eu conheci neuro, né? Então eu juntei uma coisa com a outra e falei assim, eu quero trabalhar na CD, meu objetivo é esse. Depois de um certo período, quando eu me formei, eu fui fazer especialização na Escola Paulista de Medicina, num curso que hoje fechou, um curso de especialidade de fisioterapia aquática em doenças neuromusculares. Era um curso muito pequeno e é um custo muito caro, né? A gente sabe que manter a piscina, manter profissionais atuando no mercado, era um curso praticamente integral que a gente fazia, eram 6 alunos, só por turma por ano, né? Então, era um curso bem intensivo e tinha outras modalidades também. Aí eu ingressei na Escola Paulista, com a professora Márcia Cunha, que também me orientou bastante, me acompanhou nesse período aí, e foi uma grande incentivadora também para ingressar na fisioterapia aquática. Depois desse período, eu fiz um aperfeiçoamento também na Escola Paulista de Medicina em doenças neuromusculares, né? Fui supervisor de especialização em fisioterapia aquática na Escola Paulista de Medicina. E depois eu entrei na CD em 2005 e estou até hoje na CD. Entrei atuando como terapeuta na piscina, né? Como todo mundo entra, na verdade, no setor, é assim que funciona. Em 2016, 2014, eu fui convidado para ser membro do Comitê de Ética. Em 2016, eu assumi o Comitê de Ética. E em 2017, eu me tornei coordenador do Serviço de Fisioterapia Aquática da CD. Graças ao incentivo do Fábio, né? Fábio Branco, que hoje é nosso gerente de reabilitação. Eu acho que são ganhos que a fisioterapia, de um modo geral, ganha, né? Então, foi o primeiro gerente de reabilitação no serviço. Até então o cargo era ocupado por profissionais médicos, né? Então esse cargo passou a ser por um fisioterapeuta. E tinha na época também um outro coordenador, o Alexandre Lara, também que assumiu um outro cargo também dentro da instituição, também que era um outro cargo também, passou a ser ocupado por fisioterapeuta, que é coordenador do setor de educação da CD, né? Que é o Alexandre Lara também, que também saiu do serviço de fisioterapia aquática também da CD, né? E hoje eu estou no serviço
atuando como coordenador. Ah, muito bem. Então, a carreira acaba levando a gente para os fins ali, para a gente aprofundar a nossa expertise e a nossa vontade também de atuação na especialidade, né? E se a gente observar aí, quantas pós-graduações não tem aí por detrás dessas experiências todas, né, Douglas? Enquanto falava, o pessoal, os colegas da CD foram entrando aqui, foram cumprimentando, né? A gente retribui aqui o boa noite a todos, né? Aqueles que perderam o nosso início da live, mas depois também pode acompanhar no YouTube. Mas a gente também recebe com muito carinho toda a equipe lá, né, Douglas? Bom, Douglas, se tratando de uma associação, de um local e com essas características, né, com essa estrutura que ela acaba oferecendo, deve haver um processo de admissão muito específico, particular, né? Não sei se daria para a gente trabalhar em cima desse primeiro item, né? Para quem está ouvindo, ou às vezes não conhece, não teve oportunidade ainda de visitar a CD, como que o paciente chega lá, como que acontece esse processo de admissão desses pacientes, né? Tá. Antes eu vou falar só um pouquinho, Rômulo, da associação, né? Então ela foi fundada em 1950 pelo Renato da Costa Bonfim, né? Ele foi um médico ortopedista, ele foi buscar especialização no exterior e trouxe um modelo de reabilitação dos Estados Unidos para o Brasil, né? Foi um precursor no serviço de reabilitação. E o que ele se deparou aqui naquela época? Que existiam muitos pacientes com poliomielite, né? Era a época da pandemia da poliomielite. A gente está na época da pandemia, né? Então, na época lá era a pandemia da poliomielite, nessa época. E a CD ela foi fundada com esse intuito de atender os pacientes com poliomielite, né? E o que se compara a isso? Compara a Segunda Guerra Mundial, né? Lá fora eram os amputados, os pacientes traumatizados pela guerra, enfim. Aqui foi os pacientes com poliomielite. E aí fundou-se a CD. E isso foi em 1950. Em 1963, a gente conseguiu um campus, né? Que é onde está o atual prédio da CD, né? E hoje... E a piscina terapêutica, a fisioterapia aquática, na verdade, na época da fisioterapia, existiu desde o início. Então, desde o início de 63, existe a piscina lá para atendimento. Na época, ela era aberta e agora, aí depois, com o período, ela foi fechada, enfim, virou uma piscina aquecida, com todas as adequações. Mas, então, desde essa época, a gente acredita no processo de reabilitação com a fisioterapia aquática. E a fisioterapia aquática, na verdade, ela não é coadjuvante ao processo de reabilitação, ela é marco principal. Então, hoje nós temos em torno, para você ter uma ideia, Rômulo, pessoal que está assistindo a gente, 8 unidades da CD atendendo pacientes com fisioterapia aquática. E todas as unidades seguem o mesmo parâmetro da central. Empregamos cerca de 62 profissionais só com fisioterapia aquática. Então, temos exclusivamente profissionais trabalhando com fisioterapia aquática, 62 pessoas, né, atuando só nessa área, né? É importante dizer também que na CD, o profissional que trabalha com fisioterapia aquática, ele só trabalha com fisioterapia aquática, né? Ele não atende outra no solo, enfim, ele é exclusivo do setor de fisioterapia aquática, assim como os outros segmentos. A CD hospital, a CD trabalhando no solo, a fisioterapia infantil, a fisioterapia solo, tá? E aí, hoje nós contamos com 2 piscinas terapêuticas, né? O processo, eu vou voltar à pergunta, calma aí. Mas vamos aproveitar que tu, antes da admissão, que é importante, mas tu trouxe algumas informações importantes aqui, né? Então, nas 8 unidades, soma 62 profissionais exclusivos para a fisioterapia aquática. E daí, naturalmente, eles devem fazer uma subdivisão por áreas, talvez, é isso? Ou por faixa etária, ou por ciclo de vida, é dividido assim? Ou eles têm os 62 atuam em todas as frentes, em todas as faixas etárias? Tá. Todas as faixas etárias, né? Tanto adulto, a gente atende adulto e infantil, né? Então, em cerca de... Todos os terapeutas podem atender tanto adulto como infantil, tá? Lógico, tem um que tem mais expertise com uma patologia X, o outro com outra, e aí a pessoa acaba se especializando no que ela mais gosta, né? Como o José Luiz vai falar daqui a pouquinho com vocês, ele atende muito bem pacientes com pós-operatório, com paralisia cerebral, então ele vai... É uma abordagem que ele se identificou com a patologia, a pessoa vai atrás e procura se especializar mais na patologia em si, tá? E hoje, Romulo, na verdade, o que a gente consegue atender, para você ter uma ideia, a gente fez... em 2019, um levantamento, a gente realizou no serviço de fisioterapia aquática 59 mil atendimentos, somando todas as unidades.
tá? Por dia, nós atendemos na CD cerca de 180 a 200 pacientes só na setor de fisioterapia aquática, tá? Por mês, de 2.000 a 3.000 atendimentos no setor, né? Então, a gente acaba atendendo... Girando nesses 62 profissionais nas 8 unidades, essa distribuição aí, né? Os 59 mil, sim, Isso, né? Isso, na unidade central, esse número de 180 a 200 por dia, só na unidade central. Hoje, na unidade central, nós somos em 25 terapeutas que trabalham com fisioterapia aquática, né? Exclusivamente com fisioterapia aquática. São 25 terapeutas, tá? E a gente, em torno de 180 a 200 pacientes a gente atende por dia, né? Dá uma média de 3.000 atendimentos, mais ou menos, tá? A gente atende todas as patologias, né? Então, entre as mielomeningocele, malformação congênita, lesão encefálica adquirida, tanto no adulto, na infantil, lesão medular, amputado, são as patologias que nós atendemos, né? Maior número de paralisia cerebral e seguido por lesão encefálica adquirida, né? São os maiores números de volumes de pacientes assim. Mas, hoje em dia, a CD era muito conhecida por atender só criança, né? Hoje em dia, esse número está quase igual. A gente está quase 50% a 50%. Tem muito pouco. É 49% 51% infantil e 49% adulto, né? Então, hoje nós temos a expertise de atender tanto adulto como criança também, tá? Ou seja, não ficou mais restrito, né? A questão da criança e a abrangência é maior, né? E Sim. Antes de a gente falar da admissão deles, já que tu comentou do número de atendimentos, e acho que alguém até perguntou aqui, se existe essa separação nos atendimentos, são atendimentos individuais, como que eles acontecem, né? Se tu quiser antecipar isso. É importante dizer, né? Nós não atendemos praticamente todos, 99% dos pacientes são atendimentos individuais, tá? Uhum. Nós temos um grupo, e nosso grupo no caso, 2 pacientes por um terapeuta. Nosso grupo o que determina o grupo para nós mais um paciente, na verdade são 2 pacientes por um terapeuta. E hoje em dia, nós temos somente grupo na unidade central. Nas outras unidades da CD, nós não temos atendimento em grupo, tá? Na piscina. Nós temos atendimento em grupo na unidade central, e é um grupo exclusivo de pacientes semiparéticos, que o José Luiz vai falar um pouquinho depois, quando ele entrar, voltado para equilíbrio, tá? Pacientes independentes que você vai treinar mais equilíbrio, treino de marcha, eles têm que ter marcha independente, vamos dizer assim. É um aprimoramento da marcha. Mas os atendimentos são exclusivamente individuais, tá? Uhum. Dura em termos de 35 minutos os atendimentos. Muito bem. Isso, com certeza são informações que a gente vai replicar aqui ao longo da nossa conversa, né, Douglas? Mas me diz uma coisa, então, como que eles chegam, como que acontece esse processo de admissão dos pacientes, né, essa rotina lá? O paciente, ele chega, pode ser via SUS, né, Sistema Único de Saúde, ele vai procurar o UBS do bairro dele, lá existe o sistema que é ligado com o sistema CD, né, via SIGA. O médico, quando ele passou pela avaliação do médico da UBS, o médico da UBS cadastra no sistema da CD e ele vai passar numa avaliação global, vamos dizer assim. O paciente de convênio, ele pode vir direto, assim como particular, tá? Então, nós não distinguimos se é SUS, se é convênio, tanto faz pra gente, é importante dizer isso. Se atende mais SUS, atende mais convênio, atende mais particulares, mas tanto faz. Né? Pra gente, terapeuta, a gente não tem essa distinção. Esse paciente, ele vai passar por uma avaliação pelo médico, né, o fisiatra, que é uma avaliação inicial. No mesmo dia, esse paciente, ele vai seguir para uma avaliação global. Nessa avaliação global, formado, se eu esqueci algum profissional, desculpem, mas eu acho que eu não vou esquecer. É formado pelo psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta aquático, fisioterapeuta solo, serviço social. No caso do infantil, entra também a pedagogia. E terapia ocupacional, isso. Então, esses profissionais que avaliam o paciente. Quando ele chega, no mesmo dia que ele passa com o médico, ele desce para o nosso setor, para uma sala, né? E a gente faz a avaliação desse paciente, uma avaliação global. Cada profissional entra nessa sala para fazer uma avaliação e dali você vai traçar o seu plano terapêutico, tá? Então, o profissional entra, faz a avaliação
dentro dos quesitos. A gente traça o nosso plano terapêutico, cada profissional tem a liberdade de estar traçando o seu plano terapêutico. A partir daí, esse paciente ele sai com uma programação, no mesmo dia já é agendada as terapias que ele vai fazer, e ele já sai dali com qual dia que ele vai retornar para CD para fazer as terapias. Ô, e Douglas, aí já vamos passar para um outro... Só aproveitando, né? Só para não perder o teu raciocínio, né? Porque aqui a gente tem colegas de profissão, especialistas, professores, alunos, né? Interessados, né? No tema. Esse plano, ele é imediato nesse primeiro contato já? Ele já sai com esse plano? Imediato já... nesse primeiro contato, sim. E, na verdade, ele passa excelente. com o médico para ter avaliação clínica, né? Está liberado para terapia. Então, as condições clínicas para ele frequentar a terapia, vamos dizer assim, tá? E se tiver necessidade, nessa avaliação inicial com o médico, ele também chama o médico ortopedista para fazer uma avaliação. Também ele existe essa opção, tá? Aí, a partir daí, a gente traça o nosso plano terapêutico, estudo via sistema, que nós definimos. Esse paciente é chamado para o setor. No setor, ele faz uma avaliação inicial em solo, tá? E aí o terapeuta do solo, o terapeuta que está no setor, né, atendendo o paciente, ele vai fazer a programação e vai traçar as metas que ele vai querer com esse paciente. Importante dizer que a gente sempre trabalha, eu vou estar passando uma parte aqui, eu tive assim, uma vez uma programação, mas eu vou passar um pouquinho. O Zé Luiz vai ficar bravo comigo, vou falar uma parte dele aí. Que, na verdade, a gente traça objetivos com esses pacientes, esses objetivos são pontuais. A gente tem que alcançar esses objetivos, a gente tem um prazo para atingir esse objetivo. Então, o terapeuta tem que ter um olhar clínico, terapêutico, para ele saber traçar o objetivo que ele quer atingir com aquele paciente e estudar aquele paciente dentro dos potenciais que ele pode apresentar para você, né? Então, isso é um treino que vem com o tempo, com a experiência, com um olhar diferenciado, né? Então, você tem um objetivo para ser atingido em 3 meses com esse paciente. Lógico, você pode evoluir diariamente com esse paciente, mas você tem que atingir um objetivo com esse paciente em 3 meses, porque a gente não trabalha com terapia de manutenção, a gente trabalha com terapia de ganhos funcionais, né? Se ele não atingir o objetivo funcional naquele período, ou você revê esse objetivo, você estuda em melhorar esse objetivo, ou se já chegou no ápice, lógico, sempre o paciente tem que melhorar, mas a gente sabe que os pacientes eles têm que entrar entrando, tem muito paciente para entrar, a gente tem uma fila de espera muito grande, aí ele recebe a alta, tá? Informação importante essa. Informação importante, eu te cortei, mas é fundamental, né? Então a proposta realmente é para promoção, recuperação e a partir talvez que ele chega no maior nível funcional dele, ele é encaminhado então para outro serviço. Ele tem ciência disso, que ele não vai ficar ali fazendo manutenção, por exemplo. Né? Desde a avaliação inicial, no dia da avaliação global, no primeiro dia que ele está na CD, esse paciente, ele sabe que ele vai receber alta, que a CD não vai ser eterna na vida dele. Né? Então a gente sempre diz para ele, olha, a partir do momento que você estiver ganhando com a gente, você vai ficar até a gente conseguir o seu limite, vamos dizer assim. Quando chegar no momento de manutenção, a gente passa você para um outro serviço ou para uma reabilitação, uma educação física, um condicionamento, uma outra forma de manutenção, vamos dizer assim, tá? Mas nosso objetivo é sempre esse. E assim, o que a gente traça na avaliação global no sistema, o terapeuta, quando ele está no solo, para fazer a avaliação com esse paciente em solo, ele vai seguir essa linha de raciocínio, né? Não é que muda o objetivo. Então, na primeira avaliação que a gente já fez lá em cima, na avaliação global, ele vai seguir a conduta, né? E as metas do atendimento é traçada com o paciente. O paciente, ele participa a todo momento. Olha, o objetivo com você vai ser marcha para você andar até o ponto de ônibus, vamos dizer. Então, o objetivo é esse. Você conseguiu? O que você fez para você conseguir isso? Né? É o que a gente fala sempre para o paciente. 90% do tratamento depende dele, 10% é da gente. E a todo momento ele sabe disso. E quando é feito o relatório com esse paciente é lido o relatório para ele. Olha, você evoluiu, você melhorou, ou você não melhorou por tal motivo, você não está seguindo as orientações. Todo momento a gente dá esse feedback para o paciente, tá? A partir daí, que é nesse programa de reabilitação, os pacientes eles são discutidos de 3 em 3 meses por uma equipe multiprofissional, formada por esses profissionais e com o médico também junto, tá? O objetivo dessa discussão é para ver se todos os profissionais estão alinhados com a conduta terapêutica, né? Porque eu preciso de um respaldo da psicologia, eu preciso de um respaldo da terapia ocupacional, eu preciso da fono,
do serviço social, para saber se o que eu estou trabalhando com esse paciente condiz com o que ele está apresentando nas outras terapias também, tá? Então, isso eu preciso estar isso linkado, isso é um trabalho multiprofissional, né? E é importante dizer Então, assim, que não é o profissional que atende, não é o mesmo profissional que vai para a reunião. Então, isso é imparcial, né? Então, aquele profissional, foi discutido isso do seu paciente. Então, ele volta e dá um retorno, um feedback do profissional que atende. Para não ter para ser imparcial na evolução desse paciente, tá? Porque, lógico, a gente gosta do paciente, a gente quer ficar com ele, o paciente é legal, mas, infelizmente, a gente tem que dar alta para esse paciente, tem que seguir a vida. E a gente fica te ouvindo, Douglas, a gente fica fascinado, porque tu fala com uma fluidez, quem vive isso diariamente há muito tempo, a experiência aqui ela floresce na tua fala, e a gente fica maravilhado com o sistema, né? O fluxo, a rotina e a disciplina que tem que haver para que essa filosofia aconteça também, porque se alguém não respeitar ou alguém não seguir o fluxo desse trabalho em equipe, talvez esse processo ele acaba se tornando até invalidado muitas vezes, até e pior ainda para o processo do próprio paciente, né? Sim, com certeza. Com certeza. E além disso, né, Romulo, assim, entre uma questão e outra, a gente faz, às vezes, uma supervisão também desses pacientes, né? A supervisão é uma outra equipe que é formada também por esses mesmos profissionais, ele vai dar um outro olhar sobre o paciente, para ver se, de repente, eu estou com uma dúvida, será que esse paciente a nossa expectativa terapêutica está maior? A expectativa do paciente está maior do que ele pode alcançar? A gente não está conseguindo encontrar um desfecho para isso, né? Então, aí a gente pega uma equipe que faz uma supervisão sobre o paciente, dá um outro olhar, ou para realmente falar, não, o que vocês estão fazendo está certo, tá? E é isso que tem que ser feito. É um outro processo que a gente tem lá dentro. Maravilhoso o trabalho. Douglas, acho que dá tempo ainda de a gente bater um papo. Tem alguma forma de avaliar o indicador que vocês seguem, alguma rotina, alguma coisa que é traçada nesse sentido? Da função administrativa, né? Que o pessoal vai tem muita gente assistindo a gente aí lá do setor. Eles ficam doidos comigo. Eu falo, e a planilha? Vocês fizeram a planilha, preencheram a planilha? Eles ficam doidos com as planilhas. E aí, na verdade, a gente trabalha com vários indicadores, né? Então, tem um indicador que vai geralmente dar para a gente, Romulo, baseado na assistência, na pesquisa e no ensino. Eu acho que o que a gente tenta fazer na ACD e no setor de fisioterapia aquática é tentar balancear essas três coisas. É muito difícil. A gente é muito bom na assistência, muito bom na pesquisa e muito bom no ensino, né? Mas o que a gente tenta fazer é trabalhar nessa tríade, né? E o indicador ele serve para avaliar o comportamento e desempenho do setor, né? Na verdade, quando eu vou apresentar os números lá para a gerência de reabilitação, né, eu tenho que mostrar os meus números, né? E o que seria o indicador que a gente diz, né? O volume de atendimento, né? Então, eu preciso saber quantos atendimentos são realizados, quantos horários vagos eu tenho, quantas faltas eu tenho, quantos encaixes foram realizados e para fazer a coisa rodar, né? Então, eu preciso fazer a coisa rodar. Então, isso é um monitoramento constante. Todo terapeuta no setor ele tem uma planilha de produtividade, a gente chama. Então, lá ele vai colocar naquela planilha diária, eles devem estar aí olhando aí, a planilha, eles colocam lá quantos eles atenderam, quantos encaixes, quanta dispensa e quantos horários vagos. E aí o terapeuta, ele já está, naquela planilha, ele já tem um feedback do que ele contribuiu para a CD, né, nesse período. Né? Uma forma dele trabalhar e ter essa contribuição nesse período. Esse seria o indicador, um dos indicadores que nós utilizamos no setor, tá? Por isso que a gente consegue quantificar mensalmente o desempenho do setor, tá? O outro indicador que a gente tem é a satisfação do cliente, né? Então, o cliente ele tem que estar satisfeito com o atendimento. Então, uma forma de a gente mensurar essa satisfação. Então, a gente entrega um questionário para esse paciente, tanto no momento, principalmente no momento da alta desse paciente, né? E do correr do processo também, para avaliar o que ele achou da recepção, desde o momento que ele entrou no setor de fisioterapia aquática. Como é que foi a recepção? O que ele viu na recepção? Foi cordial, não foi cordial? Ele avalia as dependências do serviço de fisioterapia aquática, né? Se o material está adequado, se o material não está adequado, se ele sugere um outro tipo de material para ser comprado, para ser trabalhado, enfim. As dependências do banheiro, do vestiário.
A qualidade do atendimento do fisioterapeuta, né? Então ele tem essa liberdade de ele quantificar se o atendimento foi bom, se o atendimento foi ruim, se ele está saindo satisfeito ou não do serviço. Esse monitoramento interno nós fazemos, existe também o sistema de saque, né? Como nós trabalhamos com uma instituição, tem um sistema de saque, e o paciente, a qualquer momento, ele pode subir até o saque e fazer um elogio ou não fazer uma crítica ao setor de reabilitação, tá? Na fisioterapia aquática. Todos os setores têm esse serviço. Temos também indicador de atendimento do paciente, que acho que esse é o importante, eu acho que esse que mais a gente tem que explorar, e é uma coisa nova que a gente está montando, assim, montando no sentido assim, o processo de raciocínio, vamos dizer assim, né? Aqui está todo baseado na CIF, né? Que é a evolução do paciente, né? Que é aquela tríade, né? O indivíduo, o ambiente, a tarefa. Então, quando eu passo o paciente na avaliação global, eu preencho uma CIF para esse paciente, qualifico esse paciente. E aí, quando esse paciente ele passa no setor, ele recebe também uma CIF. E quando eu vou fazer uma avaliação nesses 3 meses, eu tenho que mudar meu qualificador. E aí determina se eu evoluir. E é feita uma estatística, se o paciente evoluiu ou não evoluiu, quais são os pontos. Isso todos os setores da CD utilizam a CIF, tá? Lógico, a psicologia usa para uma área, a fono para outra, mas todos os setores estão baseados na CIF e isso está tudo no programa de reabilitação. Então eu sei se ele evoluiu ou não pela CIF, ele tem que mudar o qualificador dele de CIF. Por isso eu tenho que ser muito objetivo quando eu vou traçar um objetivo com esse paciente, né? Eu tenho que ter metas para atender esse paciente. Eu posso usar o que eu quiser. Eu posso usar escala, eu posso usar o teste, eu posso usar coisas que são testes que são validados ou não validados. O importante é eu ter testes, né? Eu tenho que mensurar. Então, o paciente ele subiu uma escada em 5 minutos. No próximo mês eu quero que ele suba em 4 minutos. Né? Eu posso usar um time and go, eu posso usar o teste que eu quiser, mas eu tenho que ter uma quantificação de quanto que esse paciente melhorou. Tá? Lógico, a literatura às vezes não é ampla, não vai ter um teste validado para todos os pacientes, mas o terapeuta é estimulado a ele criar o teste. Ele tem que ter esse raciocínio clínico para criar o teste. Esse seria o indicador de evolução que a gente chama, tá? Pois é, né, Douglas? Eu vou aproveitar esse indicador, então ele gera um grande impacto, inclusive, para as tomadas de decisões futuras e para a pesquisa também. Acho que, né, a gente acompanha, vocês têm diversas publicações, até porque os alunos acabam buscando muito também publicação de vocês, e isso vira conteúdo de seminário e tudo mais. Então, se vocês têm isso padronizado, como tu relata, né, com esse controle, facilita o processo, inclusive, do registro e do registro para publicar depois. Acho que isso é fundamental. Sim. Até porque para a gente traçar outras metas fora da CD ou ter a experiência de vocês como referência, esses indicadores ali de evolução, de melhora, né? Porque tem toda uma etapa inicial que tu comentou com a gente, de avaliação, de fazer o plano, de traçar uma meta, e provavelmente essa medida aí que para nós ela faz toda a diferença. O último indicador, Rômulo, que a gente usa é aprimoramento técnico, né? Então, os terapeutas, eles são estimulados a passar o conhecimento em congresso, ter aprimoramento, é estimulado a fazer pesquisa, a publicar os artigos. A gente comenta assim, você fez um trabalho, você vai apresentar um banner num congresso, apresentar um pôster, vamos publicar. A gente tem essa meta, né? Eu acho que desde que a Juliana, o Fábio pediram isso para mim, quando eu comecei lá como terapeuta lá atrás, a gente tinha isso aí, tipo, não basta você apresentar um trabalho, né? Você vai ter que publicar esse trabalho. Então, isso é importante, isso estimula a gente a ir nos congressos, a participar dos eventos. E a gente chegou até esse período, eu sei que é um número pequeno, até a gente conseguiu fazer 30 publicações nesse período, né? E a gente tem um curso básico de fisioterapia aquática, todo ano a gente forma pessoas, né? A gente dá um curso básico falando da nossa experiência que a gente tem na CD. Esse curso básico já foi feito por 1.500 pessoas e já fizemos estamos na 18ª edição do curso. Esse ano não teve por causa da epidemia, né? Da pandemia, desculpa. Mas o ano que vem, quem sabe, a gente chega no 18º curso aí, né, de fisioterapia aquática. E ao longo desse período, além desse curso básico, a gente criou cursos práticos, né? E a gente vende muito mais a nossa prática, né? O que a gente mais sabe fazer é a prática, o atendimento de paciente, a técnica, né? E
Tem um curso básico de fisioterapia aquática infantil e fisioterapia aquática adulto, também que a gente estava programado para fazer esse ano, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue, por esses dois cursos, são cursos exclusivos. Praticamente o aluno ele tem, o José Luiz, ele é coordenador desse curso, ele e a Luciana que montaram o curso, a Maria Armando e a Isabel também criaram o curso de adulto. E é um curso que, para você ter uma ideia, a gente faz dentro da piscina quase 100%. Né? Até o telão, o telão é colocado na borda da piscina. Então, é o curso dentro da piscina. Ele explica os princípios físicos para os alunos dentro da água e o telão do lado. É um curso totalmente prático. Prático. Esses são nossos indicadores que a gente usa para garantir o serviço da fisioterapia aquática da CD, né? Basicamente são esses que nós utilizamos. Douglas, maravilhoso. Acho que vão ter que marcar outras conversas lá para frente para tu retornar aqui. É fantástico. A gente receba um agradecimento carinhoso e um abraço um pouco distante, mas carinhoso da diretoria, em forma de agradecimento pela tua presença, pela tua troca de informação aqui conosco. E com certeza, Douglas, já fica aí o convite para que a gente possa continuar esse bate-papo, mostrando outras frentes do teu trabalho, né, do teu conhecimento, e tu trazendo a informação, fica claro que tem muita dedicação por detrás, muito trabalho bem feito, né, Douglas? É por isso que tem tantos anos e a roda, né, que gira, a engrenagem da CD, ela tem tanto retorno, não só na assistência, mas também na pesquisa, né, em outros setores aí da profissão e da nossa especialidade, por que não, né? Acho que a gente tem muito orgulho de saber que a especialidade é tão bem abraçada dentro de uma instituição tão respeitosa como a CD. Douglas, vamos guardar um espaço para o José Luiz, o que tu acha? Vamos chamá-lo? Com certeza, vamos chamar ele, que tem muita coisa para falar para a gente. Agradeço mais uma vez o convite, estamos à disposição, Rômulo. Agradeço também o Douglas Gil aí por ter feito o convite, eu acho que foi fundamental, muito legal mesmo, e a associação está de porta aberta aí, a CD está de porta aberta para vocês, quem quiser visitar está aberto e participar, enfim, estamos aí, tá? Se precisar, estamos juntos para levantar a fisioterapia aquática aí. Oh, que bom ouvir isso, que bom. Um abraço, até mais. Obrigado. Vou chamar o José, valeu. Valeu. Vamos chamar aqui o Dr. José Luiz. Acho que está aqui já está conectado conosco. Será que o José não conseguiu conexão? Será que ele está aí conosco? Ah, está aqui. Muito bem. Pronto, já está aparecendo aí, já vai. Então, para dar continuidade. Olá, boa noite, doutor José Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Acho que o Douglas se empolgou um pouquinho. Ele falou que não ia falar tanto e acabou invadindo um pouquinho a minha parte, mas tudo bem. Tem bastante coisa para falar ainda, tudo bem. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo nesse espaço da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Como a gente falou com o Douglas anteriormente, é um prazer tê-los aqui, não só como profissionais, mas representando essa grande instituição que é a CD. E nós, como associação, a gente não poderia deixar de prestigiar o trabalho de vocês e sempre que possível, sintam-se sempre convidados, né? Você, a toda a equipe, para poder estar junto conosco. Afinal de contas, a associação é nossa, ela é para representar a especialidade e a gente precisa dos profissionais junto conosco aqui para a gente poder fazer o que vocês estão fazendo hoje, né? Que é mostrar o conhecimento, a experiência, que é muito importante. Muito obrigado, tá, José? Muito obrigado. Imagino, eu que agradeço, agradecer você aí que está à frente de toda a associação aí, representando a associação, que é muito grande, né? Tenho amigos aí, o João Douglas Gil, tive a oportunidade quando a gente foi no congresso em Recife de conhecer bastante gente da associação, então tem pessoas queridas aí. É um prazer estar falando nesse canal, que é um canal importante para a gente,
E é uma responsabilidade por dois motivos. Uma por estar falando com vocês, por três, né, digamos assim, por estar falando com vocês aqui, depois por estar representando, digamos assim, uma equipe tão grande que é a nossa, um setor bacana, profissionais fantásticos que eu aprendo cada dia mais, né? Então cada um com um conhecimento específico e a gente vai aprendendo cada dia, digamos que um setor muito unido, que os outros setores até comentam bastante da gente da fisioterapia aquática. E depois está falando depois do chefe, né? Uma responsabilidade grande também, né? Mas estão sintonizados e com certeza seguem, né? De forma harmônica aí o discurso. Acho que isso é legal, né, José? José, tu és fisioterapeuta do setor, né? De fisioterapia aquática de uma das unidades, né? É isso? Sim, eu trabalho na Ibirapuera. Muito bem. E a gente tem um pouquinho mais, acho que de 15 minutos por ali, acho que dá para a gente trocar uma ideia legal. E não sei se a gente segue nessa mesma conversa que a gente vinha com o Douglas, a gente podia, não sei se talvez ir lá para os protocolos, quer comentar um pouquinho sobre, talvez, acho que tem pelo menos acho que 2 ou 3 protocolos que tu gostaria também de passar, comentar e falar alguma coisa nesse sentido, né? Sim, pode ser. Então, só para conceituar, os nossos protocolos, isso, eles são baseados todos nas nossas pesquisas, tá? Então, não foi a gente, vamos pensar assim, fez e pronto, não. Então, como o Douglas falou, nós temos nossas publicações e até se o pessoal tiver interesse, eu posso, ou o Douglas pode estar enviando para vocês aí da associação, tá postando na página, ou a gente pode estar mandando por e-mail, vocês, que é um trabalho bem bacana que a gente faz. Então, os nossos protocolos, a gente se baseou, até vi umas pessoas aqui que, assim, os nossos protocolos e os estudos, a equipe toda participa, né? Então, um atende paciente do outro, a gente tenta manter a piscina o mais organizado possível, durante a avaliação um avalia, enfim, a gente tem um fluxo muito bacana que a gente tenta prezar, né, por ser uma instituição de atendimento, e a gente tenta buscar cada vez mais a questão da pesquisa, incentivados principalmente pelo Douglas, o tempo todo, incentivando a gente a pesquisar. Então, eu falo que assim, a pesquisa é feita por todos, né? Pela equipe em geral. Mas tem algumas pessoas que acabam encabeçando, a Mirna, que eu estou vendo aqui, que não faz mais parte da equipe, mas que ela participou ativamente do nosso protocolo de condicionamento. Tem a Dani Magalhães, que participou do protocolo do grupo de equilíbrio. Então é importante também citar esses nomes, que são nomes importantes na fisioterapia aquática. Então eu vou começar falando assim do nosso protocolo de dor. Então foi baseado através de um estudo. Primeiro veio o START, né? Eu ia no ambulatório que a gente tem lá da CD de pós-operatório. E aí uma demanda era muito grande dos pacientes com paralisia cerebral, o nível 5 do GMFCS, que são aqueles pacientes com comprometimento motor mais acentuado, né, são aqueles pacientes mais graves. E eles tinham uma queixa, quando eles faziam uma cirurgia de quadril, uma queixa álgica muito importante, acentuada. E era difícil de atender até no setor da fisioterapia solo. Era uma queixa constante, porque eles tinham uma dor, já vinham com uma dor, né, pregressa, muitos operam ou pela questão álgica já, ou por uma luxação, ou por um problema futuro. Então, alguns não têm dor, outros têm dor já pregresso, né? Então, às vezes, atrapalhava a rotina do setor da fisioterapia solo, atender porque é um salão grande, então acabava tendo esse conflito. E aí a gente começou a ter bons resultados no nosso setor atendendo esses pacientes. E aí, por que não criar um estudo, né, através disso? Então, os médicos sempre falavam, incentivavam a gente a estar pesquisando, porque eles viam que tinha bastante resultados. Então, eles pediam muito a fisioterapia aquática para esses pacientes. Então, eles operavam, vinham com essa queixa de dor logo no ambulatório e já vinham já indicados para a gente. Então, a fisioterapia aquática aí é o principal para esses pacientes. Então, a partir disso, a gente fez 2 estudos e aí criamos o nosso protocolo no setor. O estudo, inicialmente, e até o protocolo iniciou com esses pacientes, os PCs, né, nível 5 do GMFCS, que fizeram cirurgias de quadril e tinham queixa álgica. E
eles eram feitos 2 vezes por semana. Porém, a gente sabe que nossa instituição, uma instituição que a gente atende o público geral, assim, variado de todas as classes, e aí tinham pacientes que vinham de longe também e não tinham condições de vir 2 vezes por semana. Porém, era um paciente que tinha muita queixa e a gente não podia deixar esse paciente, né, de fora do protocolo. Então, a gente acabou abrindo algumas exceções para fazer 1 vez por semana. Então, é de 1 a 2 vezes por semana, dura em média 35 minutos e é baseado assim, depois até a gente disponibiliza esses estudos e o protocolo, os estudos são baseados no protocolo, mas é basicamente feito exercícios de mobilização articular, utilizando todos os princípios que a gente sabe, né? Muitas vezes a gente não consegue tocar nem chegar perto do membro que foi operado, então a gente acaba utilizando a viscosidade da água, enfim, todos os princípios ali para estar facilitando a gente acaba fazendo alongamento, né, promovendo um alongamento, trabalhando flexibilidade muscular de flexores, principalmente flexores e adutores de quadris, mas a gente trabalha também flexores do joelho, enfim. E a gente utiliza a massagem, muitas vezes utilizando a turbulência da água, pela própria mão do terapeuta, promovendo uma massagem profunda aí de tecidos moles, né, enfim. Então é basicamente esse o protocolo. E a gente acaba utilizando algumas escalas para mensurar pré e pós o protocolo. Então a gente utiliza uma escala de qualidade de vida, validade para a criança. A gente utiliza a EVA, baseando nos cuidados, durante os cuidados, né, do cuidador, o quanto ele infere de dor ali durante os cuidados, e uma escala que no PEN, que ela foi validada para pacientes com um certo grau de demência, enfim, é aplicado com o cuidador, não necessariamente a mãe ou o pai, mas quem cuida diretamente do paciente. E são 35 minutos, né, José? 35 minutos de... Isso, esse protocolo, sim. 35 minutos com o paciente ali dentro da água com a gente. A temperatura da água lá, em média? Ela fica em torno de, em média, 34 graus, tá? 33,5, 34 graus. Muito bem. E os artigos que apareceram, algum especial assim que a partir dele, de alguma que tu gostaria de citar conosco? Porque o pessoal comentou aqui que eu gostaria, e a gente pode estar disponibilizando, mas hoje através ali do PubMed, acho que a busca é fácil de fazer, né? Mas se tu quiser referenciar algum especial, alguma abordagem que tu participou. É legal que o Douglas falou bastante de objetivo funcional, né? Então, os nossos protocolos, a gente fala do protocolo de dor, mas a dor é só um sintoma. Na verdade, o que está por trás ali é a função. Então, o nosso objetivo é tentar melhorar a dor, mas por volta da dor, o que limita, né? Então, o nosso objetivo com o nosso paciente vai ser melhorar o vestuário, facilitar a troca do vestuário, porque ele sente dor e não consegue muitas vezes trocar direito, não consegue sentar na cama, na cadeira para se alimentar com a família, então isso limita a dor, muitas vezes limita, ele não consegue mudar de posição. Então, tudo isso tá envolvido no protocolo, tá? Um dos estudos que a gente fez, que é uma série de casos, a gente avaliou esse paciente aí de 2 em 2 semanas, até o final das 12 semanas, e avaliou a dor, né? Então, nesses pacientes. Então, a gente aplicou a escala de qualidade de vida pré e pós, e as escalas de dor a gente aplicou a cada 2 semanas, porque a gente queria observar como seria esse nível, né, como se comportaria a dor, a melhora da dor durante esse tempo. Então a gente observou que nas 2 primeiras semanas teve uma queda acentuada da dor, assim, né, que eles referiam, melhora da dor, e depois ela foi caindo gradativamente até ou zerar ou ficar num score 1 da EVA, 1 ou 2 da EVA. Então, o título seria, eu não lembro ao certo, mas Não precisa específico, mas é só para que o pessoal pudesse também estar acompanhando e chegar a fazer alguma avaliação de segmento desses pacientes depois de um período, como que eles estavam se comportando. Então a gente acabou não tendo esse olhar ainda, mas esses pacientes são um pouco difíceis de ser trabalhados, porque
porque a gente não conseguia. A princípio, a ideia era fazer um estudo controlado, né? Porém, tem mês que você opera 2, tem mês que opera 50, mas dos 50 nem todos têm dor. Então foi difícil da gente criar dois grupos ali. Então, por isso que acabou se tornando uma série de casos aí. E a gente acabou não fazendo segmento, mas é um planejamento também de a gente estar avaliando isso daí. Esse é um dos protocolos, né? O Douglas comentou antes, acho que um protocolo de equilíbrio, ele comentou ainda na fala dele, né? Acho que é algo que tu também participa lá, né? Isso. O protocolo de equilíbrio, ele foi feito também são através de estudos, né? Foi através de um estudo que a Dani fez. E inicialmente ele foi feito para pacientes hemiparéticos que tiveram uma AVE. Hoje a gente já ampliou esse protocolo, a gente já tem pacientes com TCE, tem pacientes, a gente já teve um grupo com lesão medular, a gente teve um paciente, teve grupos com Parkinson. Então, o objetivo principal do grupo aí é tentar promover, né, uma melhora do equilíbrio aí para a marcha, né? Então, esses pacientes, eles têm que ter marcha e a gente tenta equiparar os grupos, que são duas pessoas, né? A gente chama de grupo, mas são dois pacientes por terapeuta. Então, o protocolo é por volta de 12 semanas, feito em 12 semanas, 1 hora de terapia, 2 vezes por semana. Esse, 1 hora, esse já, né? O anterior, 35 minutos, 1 hora. Isso, 1 hora. E 12 semanas de acompanhamento também, né? 12 semanas também. Então, também... Quando fala de equilíbrio, né, acho que só para a gente contextualizar, provavelmente deve abranger todos os elementos envolvendo equilíbrio, ajustes posturais, controle antecipatório, compensatório, né, a questão da previsibilidade, imprevisibilidade dos pacientes. Chegam a mensurar isso, observar essa parte do controle postural desses pacientes, né? Então, as atividades, a princípio a gente começou com atividades progressivas, então nem sempre atividades que vão evoluindo, né? Então a gente trabalha com aumento da velocidade, diminuição da velocidade, transpor, contornar obstáculos. E aí as avaliações que a gente acabou utilizando foram várias escalas. Então a gente utilizou Berg, Tug. Inicialmente a gente avaliou também a qualidade de vida. A gente utiliza também a gente fez um outro estudo também baseado. A gente utilizou o G-Walk para avaliar, né, a cinemática da marcha aí, né, a dinâmica. Então a gente avaliou essa questão de tomada de peso, de centro de gravidade, oscilação do centro de gravidade, enfim. Então a gente acabou criando várias análises aí durante o protocolo. Ou seja, se leva para o campo ainda da avaliação instrumental, dá mais poder ainda para os dados, né, José? Sim, então, sim. Porque às vezes observa o ganho visual ali, funcional, às vezes numa amplitude, ou num ajuste postural melhor, num controle dele na água durante a marcha, nos pivôs, né, na hora de mudar de direção, mas a gente precisa também dar valor a isso, porque a ciência exige uma certa mensuração, uma quantificação que seja validada, né? E conseguir trazer isso talvez para o laboratório ou para essas verificações que tu citou, plataforma de força, acho que a questão do centro de pressão, do COP, alguma coisa assim tu comentou também, né? Acho que é importante na avaliação, né? Então, e a gente, a partir disso também a gente acabou fazendo um outro estudo que a gente só avaliou o treino funcional de marcha no ambiente aquático. Então eram dois grupos, um grupo que fazia fisioterapia aquática e um grupo que fazia só treino funcional de marcha. Então, vários tipos de mudança de direção, mesma coisa. E aí a gente, tudo que a gente utilizou, tipo teste de caminhada de 10 metros, o TUG, a gente acabou utilizando o G-Walk, né? O aparelhinho aí. Então a gente acabou tendo dados mais fidedignos, né? Então não era só cronometrado ou escalas que te dá um geral, né? Então a gente sabia... Subjetivo. Era mais consistente o dado, né? Isso, então eu sabia em quanto tempo ele foi a passagem do sentado para o levantado, qual foi a velocidade do giro, o comprimento do passo, descarga de peso. Então, acaba fomentando mais, né, esses dados e te dando mais segurança para falar. Às vezes você vê que tem resultado e aí quando você põe numa escala que é tipo, por exemplo, no Berg, e aí não é sensível para aquela população ou não te dá dados, e aí quando você vê que teve ganhos
e aí quando você só consegue mensurar com equipamentos mais específicos, né? Muito bem. José, é um prazer estar ouvindo vocês, porque a gente vê tranquilidade, clareza e conhecimento ao mesmo tempo, né? Então, quem vive isso no dia a dia fica mais fácil depois de repassar toda essa experiência em forma de conhecimento. José, eu não quero que o Instagram corte a tua fala e nem quero que corte, né, talvez um momento de fala tua, nesses últimos minutos que nos restam aí, né? Gostaria que tu fizesse um considerando final, se quiser comentar, tem algo também sobre condicionamento físico, não temos tanto tempo, mas se tu quiser deixar um aperitivo para uma futura conversa e se despedir do pessoal que está aqui com a gente. Ah, sim. Então, o protocolo é bem rapidinho. O protocolo de condicionamento também são 12 semanas, 2 vezes por semana, 1 hora de atendimento também. E a gente inicialmente começou só com paralisia cerebral, né? E aí a gente acabou ampliando que a gente vê resultados, né? Então isso é bacana também. Então, de a gente trabalhar com protocolos, porque a gente consegue mensurar e ver os ganhos e começar a replicar para outras clínicas e é fantástico. É muito bacana. Muito bem. José, muito obrigado pela presença, foi um prazer em nome da associação, em nome dos colegas da diretoria, do Conselho Fiscal, os colaboradores. Acredito para todos que passaram aqui pelo Instagram, que é um canal oficial da associação, que a gente também estende lá para o YouTube. Para nós fica aqui um presente, né, que vocês acabaram nos dando com a noite de hoje. E já fica renovado, como a gente já falou mais de uma vez aqui, o convite para a gente voltar a conversar. Quem sabe agora entrando em cada ponto desse que a gente hoje acabou, né, discutindo brevemente, mas que a gente possa talvez se aprofundar no futuro. E a associação conta com vocês, conta, como sempre contou, vocês sempre foram parceiros da associação nos eventos, né, tanto eventos regionais como nos eventos nacionais, e com certeza estaremos juntos, talvez em outros canais de comunicação, em encontros e também lá no nosso congresso ano que vem, lá em Belo Horizonte. Né, com certeza a gente vai poder se aproximar e trazer mais esse conhecimento da toda a equipe aí da ACD. Muito obrigado, José. A gente que agradece, foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Então, né, José, acho que a partir disso a gente vai se despedindo de todo mundo aqui do Instagram, agradecendo a presença e fiquem ligados que toda quinta-feira às 20 horas tem aqui o bate-papo com os profissionais, os colegas que representam a fisioterapia aquática no Brasil e no mundo, né? Não é, José? Até a próxima. Falou. Até logo. Tchau, tchau.